gravitacional, o gráviton, né? As ondas gravitacionais foram detectadas aí, ontem saiu a notícia assim no CBTF News, né? Se você pegar a onda gravitacional, ela é uma onda tensorial, spin 2. O que faz com que a interação gravitacional tenha esse portador de spin 2 que não faz com que o eletromagnetismo seja, ou que não faz com que alguma interação mediada por um escalar, como é um fônon, por exemplo, seja? Então, vou colocar dessa forma. Quando você vai descrever uma interação, você precisa ter um padrão dessa interação. Primeiro, essa interação é atrativa ou repulsiva? Segundo, essa interação cai com a distância em que potência? Ela cai com 1 sobre R? Ela cai com 1 sobre a força no potencial. Sabe que ela cai com 1 sobre R? Ela cai com 1 sobre R2? Ela cai com 1 sobre R3? Então, você começa e, se você estudar a onda que se propaga, essa onda, que tipo de polarização, você começa a tirar algumas sugestões sobre o que possa ser o mediador dessa interação. Então, se você falar de uma interação mediada por um escalar, eu tenho uma interação e o quanto dessa radiação é escalar. Essa interação necessariamente vai ser atrativa, independentemente do sinal das cargas. Cargas de mesmo sinal se atraem, cargas de sinais opostos se atraem. Se a interação é escalar, a interação é sempre atrativa. Se a interação é vetorial, a interação pode ser atrativa ou repulsiva. Se o portador da interação tem spin 1, que nem o fóton, a interação pode ser atrativa ou repulsiva. Não necessariamente é uma coisa ou outra. Aí você começa a distinguir a interação pelos sinais das cargas. E se a interação também é mediada por um objeto que tem spin 1, a interação cai no quadrado da distância, a força cai no quadrado da distância, o potencial cai no número superior. Então, você já começa a se sentir em casa com o eletromagnetismo. Na gravitação, por exemplo, se você tiver uma interação mediada por um spin 2, essa interação também é sempre atrativa. Por isso, massas de mesmo sinal se atraem. Essa interação gravitacional é atrativa por causa do spin 2 do gráviton. E ela cai também com 1 sobre R2, a força, né? Agora, o que faz, por exemplo, a interação? Por que a interação gravitacional ela não é mediada por um escalar? Se o escalar é atrativo e o spin 2 também é atrativo, o que distingue o escalar do spin 2? Então a gente imagina, provavelmente a interação gravitacional não é descrita como spin 1, porque ela é sempre atrativa. Hoje a gente sabe, em escala macroscópica, tem um problema da energia escura, que é a distância maior de 1,2 megaparsec, a gente já começa a ver uma interação gravitacional repulsiva. Né? Esse fenômeno de expansão acelerada, que a gente chama de energia escura, a gente ainda não entende muito bem o que é, mas já é algo novo na interação gravitacional. Mas se a gente considerar a interação gravitacional em regime macroscópico, né, mas abaixo de escalas mais baixas do que 1 megaparsec, por exemplo, a gente vai falar de interação atrativa. E aí o gravita está ok. Mas aí por que não escalar? Qual é o teste da gravitação que fala que não, a gravitação ela é um spin 2 e não um spin 0? É o equipamento da luz no campo gravitacional. Se a interação gravitacional fosse escalar, se a radiação gravitacional fosse escalar, a luz não se curvaria no campo gravitacional. A experiência de bending da luz, né, como a experiência de Sobral, do teu estado, né, essa experiência, esse resultado só é possível porque o spin do gráfico é 2, não é 0. Com o spin 0, a luz não se curvaria no campo gravitacional. Agora, no spin 1, o que me faz, então, como você está falando, o que é essa simetria local que me dá o fóton, né? Por que isso é tão universal? Isso é tão universal porque eu preciso descrever uma interação através de um vetor. Eu quero descrever uma interação que seja mediada por um vetor, não por um escalar, e não por um tensor, assim por um vetor. Então essa interação aqui é mediada por esse vetor. Só que, qual é a característica que você compreende da interação? Se você não soubesse as equações de Max, eu não conheço as equações de Max, nunca me deram as equações de Max. Fazer igual a Dirac, quando ele começou o doutorado, ele não conhecia as equações de Max. Em 1924, 23, quando ele começou o doutorado pequeno, ele já tinha ouvido falar das equações de Max, mas não conhecia. Só que em 3 anos ele modificou tudo, né? Chegou até o monopólio. Mas quando ele chegou lá, ele não conhecia as equações de Max. Vamos dizer, você dissesse para ele, quais são as características dessa interação? Você falasse para ele, escreve agora as equações de campo dessa interação, que teria escrito as equações de Max. Por quê? Como?
O que é? Eu tenho uma interação vetorial. O que você sabe da radiação gravitacional? Ela é transversa, a radiação é transversa. Você sabe então que a gravitação, a radiação eletromagnética, então, ela se propaga, né, de uma forma transversa. Então, o fato dela ser transversa, então essa radiação aqui ela é transversa, então a perturbação é ortogonal à direção de movimento. Ela é atrativa e repulsiva. E ela tem um comportamento assimptótico de cair, o potencial de cair com 1 sobre R, ou a força cair com 1 sobre R2. Com essas três características aqui, só tem uma saída: as equações de Maxwell. Isso aqui implica necessariamente as equações. Não vou fazer isso aqui no curso. Eu vou chegar às equações de Maxwell com vocês dessa forma. Mas para isso eu vou fazer já no formalismo covariante. Vamos aprender primeiro o formalismo covariante e aí a gente vai mostrar que a única saída para esse campo são as equações. As equações de Maxwell são um produto de alguma física mais fundamental. Não vou partir dela, vamos chegar a ela. E aí, como a matéria interage com a radiação, a matéria, pela interação com a radiação, ela sofre uma transformação de fase. Então, essa transformação de fase que você vê na matéria, que você falou, a simetria local ou global, isso é a última instância do processo. Isso, ela herdou, na verdade, foi o fóton. Não é a matéria que decide o fóton, é o fóton que decide a matéria. A gente geralmente aprende a contrário. Da matéria, eu construo a derivada covariante, boto uma linha ali de uma forma artificial para garantir a simetria. Isso é uma construção abstrata, não. Mas, na verdade, o que acontece é a física está no fóton. E a física do fóton, ela vai decidir como que a matéria vai reagir a essa simetria que controla o fóton. Então, a simetria que controla o fóton é o que você falou, é a simetria de Gauge. Então, isso aqui está implícito a esse campo. Esse campo é um campo, se eu estou em 3 dimensões, eu tenho 3 componentes, a x, a y e a z. Mas ele tem que descrever 2 graus de liberdade. Grau de liberdade transversa, a radiação é transversa, então a perturbação é planar, então ela só tem 2 graus de liberdade. Então, com isso, você fixa as equações. Então, independentemente da dimensão, se você disser que a minha interação, quando você fala, o que é interação eletromagnética em 10 dimensões, por exemplo, o pessoal da supersimetria, a gente estuda supersimetria, N igual a 4, D igual a 4, esses modelos bonitos, não sei o que. Você parte de uma supersimetria, de uma teoria de Marx em 10 dimensões. Então, o que é a teoria de Marx em 10 dimensões? O que eu levo? O que eu digo? O que é universal da interação eletromagnética? O que é universal da interação eletromagnética? É que ela é atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal da carga, que ela é transversa, que ela cai com uma potência da distância, dependendo da dimensão. Se a dimensão for 3, o potencial cai com 1 sobre R. Se a dimensão for D, o potencial cai com 1 sobre D menos 2. Então, quer dizer, a interação gravitacional tem esse potencial, né, φ. Ele é do tipo 1 sobre o número de dimensões espaciais menos 2. Claro, em 3 dimensões dá 1 sobre R. Então, com essas características, você constrói as equações de Maxwell. Então, é isso. Se você fala se a simetria local ou global, não importa. É isso que te dá as equações de Maxwell. Então, você sempre vai obter as equações de Maxwell se você quiser a simetria de Maxwell. Certo? Então, vamos aprofundar esse discurso quando a gente depois quiser fazer um formato. Mas o que é importante da interação eletromagnética são as características dela. Então, o que você quer? Se você falar, eu quero construir o seguinte exercício: eu quero construir uma interação que seja sempre repulsiva, ou seja, nunca vai dar estado ligado. Quero que ela caia com 1 sobre R3, não com 1 sobre R2, nem com 1 sobre R. E quero que ela seja longitudinal, seja transversal. Pergunta é: você consegue construir uma interação desse tipo? Então, que elementos eu tenho que usar para construir essa interação? Isso a gente tem que aprender a fazer. E aí você modela a interação que você quiser. Se amanhã depois o cara descobriu uma galáxia perto da qual, né, você tem repulsão, os fótons se repelem, você tem que ter elementos para construir essa percepção. Certo? Bom, claro, eu te respondi mais ou menos a interação. Aqui eu vou dar um intervalinho agora e já são 5h35, isso? Então tá, então 5h35, 5h50, 10h36 a gente já. Bom?